Bem, vamos conhecer agora o módulo de aquisição, tá? Que é a parte de compras do sistema. Bem, no sistema nós temos três entradas que podem ocorrer o controle, né, desse módulo por parte do usuário. Ele pode entrar aqui por cima, que seria a solicitação de compra, onde aconteceria em todos os setores da empresa. Então as pessoas iriam solicitar, né, basicamente o seu material, descrição complementar, unidade, quantidade. Esse módulo daqui de baixo, essa seção aqui embaixo de aprovação, só aparece para os usuários que podem aprovar essa solicitação de compra do setor, né? Então, feita essa solicitação, com os itens dentro dela, tá? Viria entrar realmente na parte de pedido de cotação, ou pedido de cotação, né? Na parte do setor de compra, na realidade. No pedido de cotação, você iria abrir a solicitação de compra, ele ia trazer aqui as informações, você ia complementar os dados, né? Porque aqui estaria a descrição complementar, o motivo, e aí você iria associar ao material, porque lá o usuário não precisa ter esse conhecimento, então aqui a pessoa do setor de compra vai associar a descrição ao material cadastrado dentro da empresa. Se não tiver, ele tem que cadastrar, tá? E relacionar lá tanto os fornecedores que fornecem como o plano de contas associado a esse material novo. Tá? Então ele colocaria aqui as informações e aqui na parte de baixo o que é que ele iria fazer. Para cada item solicitado aqui dentro, ele ia relacionar quais fornecedores para cada item vão participar desse processo seletivo. Então eu posso ter usuários aqui, fornecedores que não vão ter ele não, um exemplo, eu tenho 5 itens, ele pode participar só de 2, o outro pode participar de 3, o outro pode participar de 5. Então, cada item você vai ter os seus fornecedores. E aí, na hora que você manda imprimir, o sistema vai preparar os documentos com todos os itens relacionados aos fornecedores que estão lá trabalhando e você encaminha isso via e-mail para os seus fornecedores. Feito esse processo de pedido de cotação, né? O que é que acontece aqui? Vai ter a entrada dos fornecedores. Então você seleciona aquela solicitação de compra, que está em aberto ainda, ele vai trazer os dados, vai trazer os materiais, você vai informar o valor unitário e a quantidade caso o fornecedor tenha alterado, né? Ele pode não obrigatoriamente ter toda a quantidade aqui. Ele vai colocar essas informações, você vai poder botar uma avaliação, data de entrega desse material, a condição de pagamento que ele está informando, né? Você vai fazer isso para todas as solicitações que foram encaminhadas pelos fornecedores. Aí você tem na parte do sistema, como a seleção é feita por itens, você vai ter os itens aqui solicitados, né? E aqui você vai ter os fornecedores que participaram de cada item desse com suas informações, valores, né? Avaliação que você fez, data de entrega. E aí, basicamente, o que é que o usuário vai fazer aqui nesse momento? Ele pode selecionar pelo menor preço, que o sistema já faz essa seleção. E se você concordar com a seleção de menor preço, você autoriza. Caso contrário, se você seleciona diferente da avaliação do sistema, tá? Você é obrigado a botar uma observação. Eu também posso não aprovar e aí retornaria o processo inicial. Feito esse processo de seleção, vai para a próxima etapa, que seria a aprovação do material. Então, da mesma forma, a tela é idêntica, basicamente o que diferencia é o que você vai ter aqui os itens, né? Aqui você vai ter o fornecedor que foi selecionado e aqui nessa parte de baixo vão ser os fornecedores que participaram da seleção do menor preço daquele produto. Então, da mesma forma, basicamente você analisa aqui, você pode concordar ou discordar, não aprovar. Tá? Se você concordar, então todos aqueles itens que fazem parte da ordem de compra, o sistema vai para cada usuário gerar, tá? A ordem de compra para cada fornecedor que ganhou aqueles itens. Também nada impede de você estar fechando tudo com um fornecedor só que obrigatoriamente ele não vai ser o menor preço em determinadas situações. Aí você vai classificar ele de uma forma que fique claro para quem vai autorizar o motivo, né? Qualidade, prazo,
tá? Produto entregue no menor tempo e por aí vai. Feito aqui o processo da aprovação do material, ele puxaria automaticamente o dado aqui em ordem de compra, tá? Então ele viria aqui, você iria pesquisar e aí daria entrada, ele já puxaria todas as informações aqui para dentro. Vamos dar uma entrada, no caso, na ordem de compra de forma manual. Então eu vou mandar inserir um dado aqui, tá? O setor solicitante, eu vou puxar aqui do financeiro. O fornecedor, eu vou clicar aqui ABC Informática, vou colocar um valor de R$1.000 aqui. Se eu tivesse alguma observação a ser colocado nessa nota, eu poderia estar colocando alguma observação aqui, tá? Para conhecimento de outros dentro da empresa. Eu vou selecionar o item. Então, o item 1. Eu vou selecionar aqui um aparelho de telefone. Caso eu tivesse alguma descrição complementar, eu poderia estar botando aqui na nota, para esse item especificamente. Vou definir como quantidade 1, eu poderia dar aqui quantidade 2, 3 e aí mudar o valor tranquilamente. Vou clicar aqui no OK. Tá? Essa parte estoura meta, ele marca quando você estoura a meta orçamentária. Então o plano de contas ele traz automaticamente, porque isso foi associado no momento do cadastro, né, da parte de materiais e serviço, foi relacionado que para cada item, lá eu tenho meus planos de contas financeiros que eu posso estar associando. Como nesse caso aqui é 1 para 1, ele já traz automaticamente. Se eu tivesse 1 para N, que eu poderia ter 2, 3 elementos, em vez de aparecer aqui todo o plano de contas, só aparecer, né, os 2 ou 3 elementos que poderia estar fazendo o rateio. Essa parte aqui de cima até aqui, esse ponto é operacional. Essa parte aqui é gerencial, é fundamental para a parte de geração de relatório dentro do BI, tá? Porque o menor nível de informação que vai aqui não é um rateio do item, que é que eu poderia estar rateando planos de contas para o material, tá? Ele poderia estar sendo utilizado em 2 situações distintas, se fosse o caso, para um determinado item, tá? Então aqui nesse plano de contas eu vou ratear o setor. Então aqui são meus centros de resultados, que aqui eu tenho minha estrutura organizacional e aqui eu tenho meus eventos. Então no meu setor, tá, eu posso estar chegando aqui dizendo que no financeiro, parte desse aparelho aqui, um exemplo, eu vou dizer que foi R$300 para o setor financeiro e vou ratear para o evento. Então aqui eu vou clicar em 2025, vou ver os eventos de 2025, vou selecionar o evento que a gente lançou para teste, tá? Aqui são informações gerenciais, que aí cada é montado de acordo com a necessidade de cada cliente, né? Então tem gente que usa isso para carimbar quando está com mais de 2 empresas, quem é que carimbou aquele pagamento. Tem gente que utiliza isso para poder descer no nível mais de informações, tá, vinculada à própria empresa, que não quer colocar no plano de contas, mas ele pode estar associando aí também, e assim sucessivamente. São informações gerenciais. Essa parte daqui do lado é quando eu tenho um item, que esse evento está atrelado ao item e ao plano de contas, ele automaticamente puxa para cá o item que foi planejado na parte de produção, onde foi feito já o orçamento, o planejamento e execução. Então lá eu tenho todo um orçamento feito daquele evento, tá? Então ele vai fazer o que? Ele vai, como ele sabe que é um aparelho de telefonia e está indo para materiais de manutenção, ele automaticamente, existe uma associação que é feita dentro do sistema, ele traz o elemento automaticamente para cá, o item planejado, e já bota lá na parte de que você tem um valor orçado, e você vai ter o valor comprometido e o valor realizado. Então você vai chegar aqui no valor comprometido e já vai associar aquela informação para que você tenha a variação entre o orçado e o comprometido. Porque quem está na área de produção, ele não vai trabalhar esperando a nota fiscal ser paga, ele tem que saber já de imediato o que já foi utilizado para aquele orçamento daquele evento, tá? Da mesma forma que eu falo aqui de evento, poderia ser uma obra, poderia ser uma festa dentro de uma escola, como eu tenho também utilizando esse sistema em obras, em
escola, então tá, você poderia estar utilizando isso também dessa forma. E aqui você tem, né, a posição orçamentária naquele momento. Ele vai, quando você controla o sistema com a parte de orçamento empresarial, ele traz o saldo de conta, e caso ultrapasse o valor, ele vai botar já aqui o valor que for ultrapassado, tá? E precisaria de uma autorização para que você prosseguisse com essa informação. Tá? Aqui ele vai dizer que já estourou meta, e na hora que viesse a solicitação de pagamento, você, né, obrigatoriamente precisa de uma pessoa com aval de autorização, que essa autorização pode ser também controlada por valores, né, orçamentários de autorização. Então, a pessoa pode autorizar até 10 mil reais, outra até 100 mil reais, e assim sucessivamente. Você tem níveis de usuário com autorizações para que essa peça seja autorizada. Então, aqui você tem esse processo de rateios, né? Aqui eu tenho a condição de pagamento, então eu posso dar entrada aqui 1 a 1, mas eu posso também fazer aqui um exemplo de 2 vezes. Data de vencimento, vou botar dia 7, e a forma de pagamento eu vou dizer que é um TED, e vou mandar gerar parcelas. Então, tá aqui. No momento que esse flag está marcado, o que é que significa isso? É que a solicitação de pagamento controla a questão das parcelas. Então, aqui, quando está marcado, eu vou ter 2 notas fiscais vindas do fornecedor, tá? Para o dia 7 do 1 e do dia 7 do 2. Então, ele vai ter que me fornecer 2 notas fiscais. Se você desmarcar aqui, o sistema vai interpretar que vai ser uma única fatura, onde as parcelas vão estar todas lá dentro, tá? Então, você tem essa característica também. Aqui você pode estar anexando o documento, né? Então, aqui eu vou anexar um documento, que pode ser qualquer tipo, né? Alterações a serem realizadas no e-commerce. Então, estou pegando o documento Word, vou mandar trazer para cá. Eu posso definir um descritivo informando do que se trata esse documento, tá? Eu não guardo o documento internamente, ele vai para uma estrutura no banco de dados, e aqui você pode classificar também ele, se é uma ata de reunião, se é um contrato, se é um croquis de palco, se é um zip de uma música, qualquer coisa. Então você pode anexar quantos documentos você quiser. E no momento que você for abrir esse lançamento aqui, ele vai na realidade, abrir o Word aqui para você com o seu documento. Ok? Ele busca na realidade, baseado na extensão do documento, qual arquivo você tem instalado dentro do seu sistema para que ele possa abrir. Então, se você tivesse alguma coisa que seria um croquis de pau que tivesse num software específico, você teria que ter esse software específico para poder abrir esse equipamento, tá? E futuramente, todos os arquivos anexados que você utiliza, tanto na parte de ordem de compra, com solicitação de pagamento, como no contrato, né, com os receber, com os a pagar, tudo isso serve como um conjunto de dados que você vai poder depois consultar todos os documentos anexados em todos os módulos, tá? Por fornecedor, por cliente, por qualquer coisa, por evento, por senha de resultado. Então você pode pesquisar que você vai ter tudo ali, você vai encontrar com facilidade toda a documentação que existiu, tá? Ao longo da vida, utilizando aqui dentro do sistema. Então aqui no caso, né, estamos vendo uma ordem de compra, e a próxima etapa aqui seria o quê? Enquanto você não concluir a ordem de compra, você que está tendo essa visibilidade, exemplo, a pessoa que vai autorizar a ordem de compra não tem acesso ainda. No momento que você chega aqui e conclui a ordem de compra, tá? Você já concluiu, e a pessoa vai poder visualizar que autoriza as ordens de compra, o que tem para ela autorizar automaticamente, tá? Então, basicamente, a etapa de ordem de compra disso seria essa daqui. A próxima etapa, dentro do setor de compra, você tem a autorização da ordem de compra. Então, aqui ele já abre tudo que você tem a processar, tá? Então, aqui eu posso autorizar ela, tá? Se eu quero integrar ou não, também a empresa utiliza essa característica de acordo também com a necessidade dele. No momento que você fala que é para integrar
o dado e eu venho aqui, eu gero uma previsão no contas a pagar, ele vai já fazer um lançamento de previsão baseado na ordem de compra que foi autorizada, que você já fica sabendo lá no contas a pagar, só que é só leitura, você não consegue mexer em absolutamente nada, você já consegue ver para poder tirar relatório de fluxo de caixa. Aqui nesse caso eu não vou abrir essa situação para não precisar abrir novamente o relatório lá e voltar para cá, tá? Mas basicamente a funcionalidade dele é essa. E aqui eu vou dar um OK, tá? A integração. Então ele já foi aqui autorizado, tá concluído, tá certo? Aqui você consegue visualizar todas as informações, rateio do evento, rateio do setor, a condição de pagamento, documentação, anexo. Você pode abrir esse documento para poder analisar. Então lá está tudo aqui em branco, seria só consulta, né? E aqui você teria tudo que você tem integrado. No momento que você tem um módulo que você trabalha com diversas empresas, abre uma aba aqui para você selecionar, tá? Qual empresa você quer estar fazendo autorização, para não precisar estar mudando, saindo do módulo e entrando novamente para cada empresa. Então, nesse processo de autorização, ele tem essa flexibilidade de você estar trabalhando com 8, 10 empresas, como eu tenho um cliente que trabalha com 10 empresas no sistema e aí, automaticamente ele tem essa flexibilidade de estar em um momento só atualizando todas as empresas, porque ele vem por empresa a faturar, né? Então aqui você teria todas elas, com todas as ordens de serviços que vai gerar. No momento que eu saio daqui, né, eu vou para a solicitação de pagamento, que seria a próxima etapa. Quando eu emitisse a nota fiscal, eu viria aqui na ordem de compra, eu já tenho a ordem de compra que já foi autorizada, tá? Eu trago os dados automaticamente, todos eles já são montados aqui, tá? Ele trouxe, ó, R$ 500, porque eu falei que seria em 2 parcelas e falei que seria gerenciado através da SP. Então aqui eu tenho a informação, basicamente o que eu vou colocar aqui é o número do documento da fatura que veio, a data de emissão, né? Eu vou botar dia 7, documento suporte eu vou dizer que é uma fatura, tá? O histórico aqui também você define o histórico do que se trata, ok? Então aqui eu já tenho com ela, o rateio já está todo montado aqui, ele já trouxe a informação, tá, do rateio do evento, parcela pagamento já está aqui. Se tivesse imposto, automaticamente ele já geraria os impostos retidos aqui, já colocaria e você já teria o valor do imposto aqui dentro do sistema com valor líquido para ser retido. Aqui é a parte de acréscimo, aqui é documentos anexado pela própria SP, então você poderia estar escaneando a nota fiscal e anexando ela aqui. Aqui é o anexo que você pode visualizar da ordem de compra, que também ele apresenta, tá? Do passo anterior. Você poderia estar anexando documentos aqui através do scanner. E eu vou concluir, tá, essa SP. Então, no momento que eu concluo essa SP, aqui o somatório está divergindo aonde? 350, 400, 500. Concluir SP concluída, que você poderia estar imprimindo a nota fiscal. Deixa eu ajeitar ela aqui na tela. Fugiu a área de gravação. Aqui você tem a nota fiscal, né, em 500, 100% no caso dessa nota fiscal. Aqui você tem um aparelho, você tem um plano de contas que foi lançado dentro dela, assinatura para ser realizada. E aí você teria a seguinte situação, tá, que é a próxima etapa. Você vem à aquisição e vai fazer a autorização da solicitação de pagamento. Aí a pessoa responsável pelo setor iria autorizar, ia olhar aqui toda a documentação, né, as parcelas, os impostos, quais os documentos que foram anexados, poderia estar acessando eles, verificando toda a informação, dados do fornecedor, solicitante, né, observação, tá, todos os dados aqui. Aí você basicamente vem o que? Ele está informando que ela foi concluída, eu vou autorizar ela,
tá? E vou solicitar integração. Aqui no caso eu estou fazendo eu sozinho, mas dependendo também da estrutura da empresa, ela pode ter etapas onde a pessoa que lida com a nota, no caso da SP, pode ser o próprio usuário que fez a ordem de compra, pode ser a estrutura financeira, tá? No caso, se for a estrutura financeira, ele vai ter a possibilidade de integrar automaticamente, porque quem faz isso é o processo do financeiro, que vai fazer essa integração, ele vai checar todos os dados, verificar se está tudo correto, se o plano de contas está correto, se os setores estão corretos, aí ele vai mandar integrar e vai liberar. Se a pessoa que lida com essa parte de autorização não for o financeiro, for liberado para que outra pessoa autorize, ela pode simplesmente autorizar, mas não integrar. Porque aqui é usado, um exemplo, essa situação é utilizada quando a pessoa não usa a ordem de compra vindo de cima, ela vai utilizar só basicamente a SP, mas quem faz a integração é a financeira, então ela faz a integração, ou ela gera a SP, ela pode autorizar a SP, mas ela não pode integrar. Então aí a integração se só consegue fazer se for a pessoa responsável para liberar esse dado para que essa não vá para a próxima etapa um dado errado. A qualidade da informação já tem que ser checada nesse momento daqui, que é de responsabilidade do setor financeiro. Então, na hora que ele faz esse processo daqui, tá, todas as solicitações de pagamento que tiverem aqui já tiver autorizada, ele automaticamente leva para o contas a pagar de uma vez só. E aí vamos conhecer em outra etapa o contas a pagar e o contas a receber.